Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Opinião Regional. E hoje nós estamos recebendo uma pessoa que ela é cineasta, produtor cultural e também roteirista. E o convidado nosso de hoje é o Marceleno. Marceleno, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço pelo convite. E tá te recebendo aqui para você falar um pouquinho também sobre como é que funciona, né, a questão da produção de cinema, de arte, né? E, Márcio, quando começou esse gosto seu pelo cinema? Como é que foi isso aconteceu? Então, rapaz, a paixão pelo cinema ela vem desde a infância, né? Desde criança que eu sou apaixonado por literatura, né? Sempre estimulado a ler e tal. E eu acho que eu gosto de contar histórias, né? De assistir, de ler e de contar, né? Acho que na infância eu já tive essa percepção de que não, eu quero trabalhar contando histórias. Então, a partir disso, aí fui desenvolvendo durante o período sempre cinéfilo. Chegou um momento em que acho que assim, né, as coisas se encontram, né? Então houve um momento que a gente percebe assim, até na história mesmo, que aconteceu um acesso, né, a possibilidades de se produzir cinema. E a gente foi lá e percebeu, né, quando começamos a produção, começamos o Leandro Martins e eu, e nós percebemos, opa, acho que é uma oportunidade. O Leandro também, né, a gente assistia muitos filmes, né, e sempre conversando sobre essas possibilidades. Mas essa oportunidade surgiu, que foi o acesso, né, tanto de exibição, com a chegada da internet, com acesso a câmeras mais baratas, né, e com essas possibilidades de distribuição, com festivais que aceitavam mídias digitais. Então a gente começou ali. Antigamente, né, eu imagino que o cinema, a produção da arte cinematográfica, ela era mais restrita, né? E a partir de agora você enxerga, nesse tempo que você está trabalhando com isso, você enxerga que teve uma facilidade maior, tem incentivos, tem políticas públicas ou não? Na sua opinião, existe sim, isso? Na verdade é o seguinte, o que acontece? A gente vai percebendo no decorrer da história do cinema que essa descentralização da produção ela vem acontecendo de forma gradual, né? A gente teve o cinema independente nos Estados Unidos, a gente percebeu, por exemplo, que a gente tem Hollywood, mas temos outros produtores de cinema no mundo, que Hollywood não é a maior produtora de cinema, né? A gente tem, por exemplo, a produção da Índia, que inclusive não é centralizada, é descentralizada. E a gente vai percebendo que, à medida com que os equipamentos eles vão ficando mais acessíveis, essa descentralização da produção de cinema ela vai acontecendo. Para a gente que está aqui no interior, essa produção ela começa mesmo a partir do momento em que você percebe que você pode fazer um filme, por exemplo, com câmera fotográfica, né? A câmera fotográfica ela te dá esse ou tipo até mesmo com celular. Com celular, verdade. Então, o que acontece? Eu acredito que primeiro precisa acontecer o quê? Precisa acontecer um processo educativo, né? Como assim? As pessoas precisam aprender a fazer cinema, precisam aprender a assistir filmes, precisam aprender a entender de alguma forma como funciona a linguagem cinematográfica para conseguir produzir. Porque, por exemplo, a gente tem aí, por exemplo, qualquer um pode pegar, produzir um vídeo e postar no YouTube, correto? Mas não quer dizer que o fato de você produzir um vídeo em casa e postar ele no YouTube quer dizer que ele vai ter algum tipo de relevância, né? Por quê? Porque talvez a pessoa não entende como funcionam esses processos. Então, acho que o primeiro passo, né, é esse processo educativo. As pessoas precisam aprender. Depois que as pessoas aprendem, né, que eu acho que tem que ter iniciativa que é particular, que é das pessoas, assim, de interesse mesmo, porque interesse eu tenho certeza que as pessoas têm. Eu acho assim que as políticas públicas elas podem entrar também nesse sentido, pensando em fomentar, por exemplo, esse processo educativo, né, que as pessoas vamos estimular aqui a produção de conteúdo audiovisual nas escolas, né? Vamos ver, porque tem muita gente interessada, bicho. Eu percebo, por exemplo, que de um tempo para cá tem aparecido novos diretores, né? Porque quando o Leandro e eu começamos, as pessoas falaram, pô, os caras vão fazer cinema, no interior ninguém acreditava que era possível fazer. Por isso as pessoas entendem e percebem que isso é muito possível, né? E isso vai acontecendo de forma gradual. Aí tem esses processos. Primeiro, processo educativo,
Depois, a partir daí, tem o processo de produção, de teste, a pessoa aprende, mas ela precisa colocar em prática. Tem a prática e depois, ali, por exemplo, depois que a pessoa aprende, aí eu acho que as políticas públicas, elas precisam funcionar de forma descentralizada. Né? Porque, por exemplo, você tem as esferas, né? Federal, estadual, municipal. Né? Então, quer dizer, você tem lá, por exemplo, saiu um edital federal. Esse edital federal, ele está contemplando essa descentralização? Né? Tem alguma porcentagem, tem algum aspecto no edital que vai determinar, por exemplo, que esse valor não seja único e exclusivamente enviado para o eixo Rio-São Paulo? Entendeu? Porque, por exemplo, você fala de eixo Rio-São Paulo, a gente pensa que a produção de cinema, de televisão, basicamente ela é concentrada lá. Não. Por exemplo, você tem o pessoal de Recife, por exemplo, que lá tem uma produção de Pernambuco, uma produção violentíssima, né? A gente vê o caso do próprio Bacurau aí, que está fazendo bastante auê, né? Tem o Cláudio Assis, tem uma galera, bicho. Tem uma galera, então quer dizer, é uma produção centralizada, né? Começou na década esse Next tomou força mesmo na década de 90 e vem acontecendo, quer dizer, é um espelho, né? Então, poxa, talvez Caratinga daqui 20, 30 anos talvez seja como Recife, né? Assim, essa produção seja mais viável, mas para isso, o que precisa? Precisa não só da ação individual e da ação privada, mas também das ações públicas, né? De conseguir enxergar, não, peraí, ali está nascendo alguma coisa. Exato, Acontece. É um incentivo, né, para poder, a partir daquilo ali, sendo progredido e sendo expandido, né? Exatamente. Pessoas tendo mais interesse, tendo mais acesso. Exatamente. E isso é importantíssimo para que essa cultura possa se fortalecer, né? Exatamente. O Opinião Regional, ele vai fazer um rápido intervalo e a gente volta já já. Procurou, não encontrou? Na 1001 Parafusos e Ferramentas você acha. Acha qualidade, preço bom e a maior variedade. Maior diversidade de parafusos. Linha completa de máquinas elétricas Black & Decker, Makita, Bosch, Stanley. 1001 Parafusos e Ferramentas. Revendedor autorizado Tramontina. Rolamentos, polias, correias, mangueiras. Ferramentas para todos os profissionais. Não achou na 1001? Não acha em lugar nenhum. 1001 Parafusos e Ferramentas. A Arsap tem excelência em análise de solo para construções. Engenheiros e técnicos capacitados, com equipamentos certos, podem garantir o seu investimento. Construir no solo errado e sem análise não tem parecido ser uma boa ideia. Com a perfuratriz hidráulica, nossos técnicos atingem até 15 metros de profundidade com 60 de diâmetro para estacas escavadas, até mesmo em divisas. A Arsap, conhecimento, tecnologia e a garantia que o seu investimento não vai cair pelo chão. Brasil Centro Automotivo, tecnologia de ponta aplicada nas principais montadoras direto para o seu automóvel. Pintura e lanternagem em cabine de pintura industrial automotiva, com controle de temperatura, laboratório de tintas com mais de 2 milhões de possibilidades para atingir a cor ideal do seu carro. Profissionais treinados e capacitados para lanternagem, pintura mecânica, alinhamento e balanceamento. Brasil Centro Automotivo. Atendem os segurados de todas as companhias. Brasil Centro Automotivo. Seu carro nas mãos certas. Brasil Centro Automotivo, tecnologia de ponta aplicada nas principais montadoras direto para o seu automóvel. Pintura e lanternagem em cabine de pintura industrial automotiva, com controle de temperatura, laboratório de tintas com mais de 2 milhões de possibilidades para atingir a cor ideal do seu carro. Profissionais treinados e capacitados para lanternagem, pintura mecânica, alinhamento e balanceamento. Brasil Centro Automotivo. Atendem os segurados de todas as companhias. Brasil Centro Automotivo. Seu carro nas mãos certas. Há mais de 30 anos no mercado, o Café Paula Maciel já se tornou tradição nos lares de nossa região.
Aroma e sabor inconfundíveis que você e sua família já conhecem. Não dá para pensar em café sem pensar em Café Paula Maciel. Café Paula Maciel. Sabor de tradição no seu dia. Abençoada é a terra. A terra alimenta a árvore, que de gratidão gera flor. A terra alimenta a flor, em ela virá fruto. Então o fruto alimenta o dono da terra. E quem alimenta a terra? A cafeeira real. Com o fim da colheita, é hora de alimentar e fortalecer a terra para que ela fortaleça o homem do campo. Cafeeira Real, revendedora autorizada Eringer para Caratinga e toda a região. As melhores opções do mercado imobiliário estão na Carvalho. Oferecemos imóveis que atendam às necessidades dos nossos clientes. Negociações de qualidade, facilidade de compra e a garantia do melhor atendimento na hora de comprar, alugar ou anunciar o seu imóvel. Venha para a Carvalho Negócios Imobiliários. Trabalhamos com excelência para realizar o seu sonho. Construção tem que ter solidez. E solidez é com a Pedreira São Pedro. Ô, seu locutor, lá na Pedreira São Pedro tem brita? Tem brita. Tem pó de prelda? Tem pó de pedra. Tem prelda grande para construção? Tem pedra. Lá também tem tudo isso, entrega rápido? Entrega rápido. Ha! Então vou correr pra lá agora! Pedreira São Pedro. Fone 3321-3870. Este é o nosso amigo Rafael. Rafael gosta de se divertir. Ele curte ver filmes, séries, lives, jogar e até trabalhar. Tudo isso online. Mas sua internet não ajuda muito. Seus amigos já falaram pra ele. Signet é a solução. Ei, Rafael, tá esperando o quê, meu filho? Vai logo fazer o seu contrato. Signet Fibra Ótica é rápida, estável e com planos que cabem no seu bolso. Muito bem, Rafael. Agora você pode se conectar de verdade. Signet Fibra. A gente se conecta com você. União Premoldados, sua casa da base ao acabamento, das colunas ao telhado, o melhor preço. União Premoldados, materiais para construção, tijolos, areia, cimento, telhas, ferramentas, muros, lajes, bloquetes, para fazendas e sítios, ferramentas, telas para alambrado, mangueira para irrigação e uma infinidade de artigos. União Premoldados, parceirão na construção para toda a região. União Premoldados, BR 116 4635, Caratinga, telefone 3321-3908. O que é? É problema com veículo a diesel. Em Caratinga, a solução é na Hermen Diesel. Hermen Diesel, rastreador para diagnósticos de defeitos em injeção eletrônica do motor a diesel. Rastreamento completo. Teste e manutenção de sistema de injeção eletrônica de qualquer motor a diesel. A Hermen Diesel presta serviço em bombas injetoras, bicos injetores, direção hidráulica e turbinas. A Hermen Diesel investiu em solução para testes e manutenção do Arla do seu caminhão. Não troque peça antes de testar. Arla, nós temos a solução. Hermen Diesel, autorizada Denso e Bosch. Hermen Diesel em Caratinga. Opinião Regional está de volta e nosso bate-papo de hoje é com Márcio Heleno, cineasta do nosso município. Márcio Heleno, nós estávamos falando no bloco anterior sobre a questão das escolas, né, o incentivo nas escolas, pessoas poderem ter acesso a esse conteúdo, a essa arte, né, que é conhecido como a sétima arte. E na sua visão, hoje o que é consumido muito são os filmes blockbusters, né? Geralmente são aqueles filmes que não trazem nenhuma reflexão, né? Porque a arte geralmente ela produz isso em nós, uma reflexão. E você, na sua visão, com essa
ensinamento nas escolas, isso poderia ser mudado, né? Eu acredito que sim. O que acontece? Acho que qualquer prática, né, quando você começa a ter uma nova prática, você começa a entender de alguma forma um pouco mais da essência daquela prática, né? Então, o que acontece? Eu percebo que a gente tem vou usar a palavra invasão, uma invasão cultural, né, muito grande de cultura norte-americana aqui no nosso país, né? Então a gente percebe isso de forma muito clara. Estava falando no bloco anterior sobre a descentralização, quer dizer, a gente percebe que isso tem mudado um pouco. A gente tem visto, por exemplo, que La Casa de Papel, por exemplo, vou dar um exemplo que é uma série popular, La Casa de Papel espanhola, série espanhola, né? Então a gente vai percebendo um pouco disso. Entretanto, a gente percebe que esse cinema escapista, né, que as pessoas, eu vou ter uma fuga aqui da realidade e vou ali, vou assistir um filme aqui que vai me dar um certo prazer para fugir um pouco da minha realidade, né? Então acho que o cinema americano ele funciona boa parte das vezes dessa forma. Então a partir do momento que as pessoas começam a entender os processos, né, e as pessoas começam a entender a linguagem cinematográfica, elas querem um pouco além. Elas começam, não, peraí, isso aqui tal, mas isso aqui é muito padronizado, peraí, quero conhecer alguma coisa um pouco mais diferente, porque é isso que acontece no cinema. É um cinema, boa parte, porque tem muitos filmes bons também nos Estados Unidos, mas boa parte do cinema, quando a gente fala de blockbuster americano, ele vem enlatado. É uma linha de produção. Quer dizer, você tem uma indústria, né? É uma indústria. Então, quer dizer, você tem uma fórmula de escrita do roteiro, né? E assim, as coisas vão se tornando praticamente previsíveis, né? Você está ali, de repente a família está ali na sala assistindo, a menina, mas isso aqui vai acontecer. A outra, não, mas vai acontecer. Por quê? É previsível. Eu tenho essa sensação muito grande dentro de mim quando eu vejo, por exemplo, os Vingadores. Sim. Eu já imagino assim, vai acontecer isso, e realmente acontece. Torna uma coisa muito previsível. É previsível, porque aí tem assim, tem um espetáculo ali, né? Óbvio, o espetáculo de efeitos especiais, o espetáculo ali né? De ter um grande elenco, né? Vinculado à obra. Mas eu acredito nessa questão do cinema, que a partir do momento em que isso começa a ser mais difundido como uma obra de arte, né, as pessoas começam a entender um pouco mais e começam a ir além desses filmes de blockbuster, né? Tem muito assim, fala-se muito, por exemplo, o cinema brasileiro é ruim, né, e tal. Fala-se porque as pessoas não conhecem, né? As pessoas não conhecem os filmes do próprio país. Quer dizer, você tem um cinema brasileiro que, na verdade, ele é estrangeiro aqui no país, porque ele vem, tipo assim, ele é direcionado para um público específico, a não ser, por exemplo, você pega aí os filmes da Globo Filmes, né, esses filmes de comédia, né, que as pessoas, às vezes, assistem bastante, mas o cinema brasileiro é muito rico, cara. Tem, por exemplo, um famosíssimo, né, que trata-se de uma realidade que nós vivemos, né, no nosso país, que é o Tropa de Elite. Tropa de Elite. Cara, é um filme sensacional. E traz a realidade latente das favelas, né, do nosso país, que é um negócio muito louco. Você tem o Tropa de Elite ali, você tem o Cidade de Deus, que ele... Por exemplo, eu tenho um livro lá em casa que chama O Olhar do Cineasta, que é de um autor, se eu não me engano, ele é americano. Mas aí ele vai falando sobre, por exemplo, ele vai falando sobre os planos, sobre a linguagem. E tem um determinado, quando ele vai falar sobre o plano conjunto, por exemplo, ele usa o Cidade de Deus como exemplo. Por exemplo, né? Cidade de Deus, assim, você vai ver... E foi indicado, né? Foi indicado ao Oscar, o filme Cidade de Deus. Foi o primeiro filme brasileiro, né? Foi? Não, eu acho que o Central do Brasil também tinha concorrido como filme estrangeiro. Acho que ele chegou a concorrer como... Eu não estou me lembrando muito bem não, mas eu acho que ele concorreu como filme distribuído nos Estados Unidos, se eu não me engano, assim, né, com os principais filmes lá. Mas o Cidade de Deus é um bom exemplo. Então, quer dizer, você pega listas, né, de 100 melhores filmes do mundo, você tem lá Cidade de Deus. Outro grande diretor, Glauber Rocha, né, que é um grande diretor brasileiro, né, você vai pegar dos grandes diretores mundiais da história, você está lá o nome do Glauber Rocha. Então, quer dizer, tem muita coisa boa, cara. Sim. Muita coisa boa. E, Márcio, eu imagino que deva ser
luta enorme fazer cinema numa cidade, né, de médio porte como Caratinga, né? Mas mesmo assim vocês conseguiram várias produções, né? Teve o Cineasta, né? E como é que foi esse processo? Você teve alguns filmes também que foi para Festival de Cannes. Conta um pouquinho para nós sobre esse processo. Então, cara, eu acho que assim, como a gente tem bastante tempo que nós começamos, né? Esses processos eles foram ficando assim, né, um pouco mais elaborados, né? E pra gente, quando a gente começou, pra gente era assim, a gente tinha aquela vontade de fazer, mas achava assim, nossa, isso, né, porque quando você fala de cinema, geralmente você pensa, cinema é uma panelinha, né? Usa muito esse termo, cinema é uma panelinha, fulano ali produzindo, tem uma panelinha dali, panelinha de cá e tal, né? Mas aí o que acontece? A gente foi começando de forma simples, né? Porque eu acho que tem que ser assim, começando de forma simples e aprendendo. Por exemplo, o primeiro filme que a gente fez, que foi o Memórias de um Celular, ele já entrou num grande festival, que foi o Viva Artmóvel, né, que é um movimento de vanguarda daquela época ali, da produção de filmes de celular. Então, quer dizer, o Viva Artmóvel era o maior da América Latina nesse quesito. Então, quer dizer, a gente entrou no festival e falou assim, caramba, peraí, não é tão assim igual as pessoas falam, né? No final, que o cinema é algo impenetrável, quase que a arte dos deuses, né? É impenetrável, você não consegue entrar, mas não existe isso não. Você pode produzir, ainda mais tendo acesso, o que você precisa saber é fazer, né? Estudar e aprender. Então, quer dizer, começou ali com Memórias de Celular, depois a gente foi produzindo. Aí a gente produziu alguns curtas experimentais, né? Depois nós começamos a produzir ficção. Aí eu comecei, o Leandro e eu dirigíamos juntos, né? Aí a gente começou a dirigir separado. O Leandro começou a fazer um filme, eu comecei a fazer outro. Tal, porque a gente percebe que existe essa necessidade também da cidade ter novos diretores, né? Não ter centralizado numa pessoa só, tem que ter mais pessoas produzindo para a gente conseguir, de alguma forma, ter uma produção consistente, para quem sabe daqui a um tempo virar um polo, né? Mas aí a gente foi lá, aí vou falar de mim, aí eu fui lá e dirigiu o Lambari, né? Que eu acho que, assim, que é um dos filmes que eu trabalhei, que eu dirigi, que eu mais gosto, e depois a gente... Depois o Lambari correu bastante os circuitos de festivais, traz orgulho para mim até hoje. Por exemplo, agora ele recebeu um convite para ser exibido no Cine Forte, lá na Paraíba. Ele vai ser exibido, assim, eu tenho que olhar a data ainda, mas ele vai ser exibido lá esse ano. Depois eu dirigi o Não Há Gatos na Casa, né, que participou de uma amostra do Festival de Cannes. O André e a Bia foram representar a cidade lá, foi bacana, né, foi uma experiência muito legal, trouxeram muitos frutos para a gente. E a partir disso a gente começou a produzir mais. Então, assim, aí depois do Não Há Gatos na Casa, depois desse processo aí de 2015, por aí a coisa começou a descentralizar mesmo, porque começou a aparecer mais pessoas dirigindo. Tem o Tom Silva, né? Tem o João Paulo agora que tá engajado também, que está trabalhando com a gente, que está com um projeto para produzir, para dirigir, que é produtor do Kamehameha, um curta que eu vou rodar esse ano. Então, assim, então a coisa está tomando forma mesmo, entendeu? Vai acontecendo assim. Bacana. O papo está interessantíssimo e a gente volta já já com o bate-papo com o Marcelino. Procurou, não encontrou? Na 1001 Parafusos e Ferramentas você acha. Acha qualidade, preço bom e a maior variedade. Maior diversidade de parafusos. Linha completa de máquinas elétricas Black & Decker, Makita, Bosch, Stanley. 1001 Parafusos e Ferramentas. Revendedor autorizado Tramontina. Rolamentos, polias, correias, mangueiras. Ferramentas para todos os profissionais. Não achou na 1001? Não acha em lugar nenhum. 1001 Parafusos e Ferramentas. A ARSAP tem excelência em análise de solo para construções. Engenheiros e técnicos capacitados, com equipamentos certos, podem garantir o seu investimento. Construir no solo errado e sem análise não tem parecido ser uma boa ideia. Com a perfuratriz hidráulica, nossos técnicos atingem até 15 metros de profundidade com 60 de diâmetro para estacas escavadas, até mesmo em divisas. A ARSAP
Conhecimento, tecnologia e a garantia que o seu investimento não vai cair pelo chão. Brasil Centro Automotivo, tecnologia de ponta aplicada nas principais montadoras direto para o seu automóvel. Pintura e lanternagem em cabine de pintura industrial automotiva, com controle de temperatura, laboratório de tintas com mais de 2 milhões de possibilidades para atingir a cor ideal do seu carro. Profissionais treinados e capacitados para lanternagem, pintura mecânica, alinhamento e balanceamento. Brasil Centro Automotivo. Atendem os segurados de todas as companhias. Brasil Centro Automotivo. Seu carro nas mãos certas. Brasil Centro Automotivo, tecnologia de ponta aplicada nas principais montadoras direto para o seu automóvel. Pintura e lanternagem em cabine de pintura industrial automotiva, com controle de temperatura, laboratório de tintas com mais de 2 milhões de possibilidades para atingir a cor ideal do seu carro. Profissionais treinados e capacitados para lanternagem, pintura mecânica, alinhamento e balanceamento. Brasil Centro Automotivo. Atendem os segurados de todas as companhias. Brasil Centro Automotivo. Seu carro nas mãos certas. Há mais de 30 anos no mercado, o Café Paula Maciel já se tornou tradição nos lares de nossa região. Aroma e sabor inconfundíveis que você e sua família já conhecem. Não dá para pensar em café sem pensar em Café Paula Maciel. Café Paula Maciel. Sabor de tradição no seu dia. Abençoada é a terra. A terra alimenta a árvore, que de gratidão gera flor. A terra alimenta a flor, em ela virá fruto. Então o fruto alimenta o dono da terra. E quem alimenta a terra? A cafeeira real. Com o fim da colheita, é hora de alimentar e fortalecer a terra para que ela fortaleça o homem do campo. Cafeeira Real, revendedor autorizado Eringer para Caratinga e toda a região. As melhores opções do mercado imobiliário estão na Carvalho. Oferecemos imóveis que atendam às necessidades dos nossos clientes. Negociações de qualidade, facilidade de compra e a garantia do melhor atendimento na hora de comprar, alugar ou anunciar o seu imóvel. Venha para a Carvalho Negócios Imobiliários. Trabalhamos com excelência para realizar o seu sonho. Construção tem que ter solidez. E solidez é com a Pedreira São Pedro. Ô, seu locutor, lá na Pedreira São Pedro tem Brilta? Tem brita. Tem pó de prelda? Tem pó de pedra. Tem prelda grande para construção? Tem pedra. Lá também tem tudo isso, entrega rápido? Entrega rápido. Ha! Então vou correr pra lá agora! Pedreira São Pedro. Fone 3321-3870. Este é o nosso amigo Rafael. Rafael gosta de se divertir. Ele curte ver filmes, séries, lives, jogar e até trabalhar. Tudo isso online. Mas sua internet não ajuda muito. Seus amigos já falaram pra ele. Signet é a solução. Ei, Rafael, tá esperando o quê, meu filho? Vai logo fazer o seu contrato. Signet Fibra Ótica é rápida, estável e com planos que cabem no seu bolso. Muito bem, Rafael. Agora você pode se conectar de verdade. Signet Fibra. A gente se conecta com você. União Premoldados, sua casa da base ao acabamento, das colunas ao telhado, o melhor preço. União Premoldados, materiais para construção, tijolos, areia, cimento, telhas, ferramentas, muros, lajes, bloquetes, para fazendas e sítios, ferramentas, telas para alambrado, mangueira para irrigação e uma infinidade de artigos. União Premoldados, parceirão na construção para toda a região. União Premoldados, BR 116 4635, Caratinga, telefone 3321-3908.
O que é? É problema com veículo a diesel. Em Caratinga, a solução é na Hermendiesel. Hermendiesel, rastreador para diagnósticos de defeitos em injeção eletrônica do motor a diesel. Rastreamento completo. Teste e manutenção de sistema de injeção eletrônica de qualquer motor a diesel. A Hermendiesel presta serviço em bombas injetoras, bicos injetores, direção hidráulica e turbinas. A Hermendiesel investiu em solução para testes e manutenção do Arla do seu caminhão. Não troque peça antes de testar. Arla, nós temos a solução. Hermendiesel, autorizada Denso e Bosch. Hermendiesel em Caratinga. Estamos de volta com Opinião Regional e hoje nós estamos entrevistando o Márcio Heleno, cineasta, produtor cultural e roteirista. Márcio Heleno, no bloco anterior nós estávamos falando, você estava finalizando a questão do filme que vocês produziram, que chama-se O Cineasta, né? Uhum. E como é que foi o processo do cineasta? Teve um edital que vocês concorreram? Porque exibiu na Rede Minas ou na Cultura? Rede Minas. Foi na Rede Minas, Isso. né? Conta um pouquinho para nós sobre então, esse processo. O Cineasta é um filme do Leandro Martins, né? Ele foi produzido em 2000 acho que a produção dele aconteceu em 2015. Mas ele vinha de um argumento que a gente desenvolveu lá atrás, há muitos anos. E aí o Leandro assumiu esse projeto, né? E ele foi contemplado no filme Minas, que é um edital estadual, né? Então a gente recebeu uma verba para produzir um curta. Só que assim, aí a partir desse valor que a gente recebeu, o Leandro virou e falou, não, peraí, vamos fazer um longa, com esse valor acho que dá para fazer um longa-metragem, inclusive o primeiro longa-metragem rodado em Caratinga é o Cineasta, o Leandro. Então aconteceu essa produção, então assim, foi uma produção que durou cerca de 15 dias, né? Foram 15 dias assim, de pau quebrando mesmo, produzindo cinema e somou muitas forças, né? Muitas pessoas participaram. Então, assim, foi um filme, assim, uma produção muito interessante. Depois a gente teve a felicidade do filme ser exibido na Rede Minas, né? Que foi bacana, que a gente começa a ver aí os comentários, né? O feedback das pessoas, foi muito massa. Interessante. Márcio, com a pandemia, né, que nós estamos vivendo, um dos setores que mais foram afetados foi a da cultura, né? Uhum. E na sua visão, você acha que os órgãos estaduais, federais, né, a política pública no sentido do incentivo à cultura atendeu à expectativa do setor cultural nessa pandemia, né? Porque ficou uma coisa muito defasada, né? E como é que foi? Você acha que foi uma política ou não correspondeu à expectativa? Então, a gente tem, por exemplo, assim, são casos e casos, né? Mas um fator muito positivo, por exemplo, desse período é a própria Lei Aldir Blanc, né? Lei Aldir Blanc, as medidas emergenciais voltadas para a cultura. Então essas questões aí, elas foram, assim, tiveram um impacto muito positivo, assim, né? Acredito que para a cultura, né? As pessoas, então se a pessoa não quisesse mesmo, não, eu não vou me envolver, porque acho que todo mundo que vive de arte, que precisava, possivelmente teve acesso, né? Mas quando a gente, por exemplo, fala agora a nível nacional, né? Vou pegar sobre a gestão do Jair Bolsonaro, eu já penso, por exemplo, que a gente tem graves problemas relacionados principalmente à questão do cinema, né? A gente vê aí a questão da Ancine, né? Que a gente tem visto diversos problemas relacionados à Agência Nacional do Cinema. A gente percebe que tem muitos editais, né, que foram validados, né, e eles não foram finalizados, as produtoras não receberam, entendeu? Então a gente tem muitos problemas recentes em relação à gestão atual do país. Ô Márcio, nosso programa está chegando ao fim. Uhum. Tem alguma coisa que você gostaria de falar para o nosso público, para quem está nos assistindo em casa? Alguma mensagem que você gostaria de deixar?
Se eu pudesse deixar uma mensagem, eu queria dizer que, primeiramente, para quem puder, que apoie, né, a produção de cinema na cidade de Caratinga, e que, se você tem desejo de produzir cinema, de produzir conteúdo audiovisual, que não fica... que acredite que é possível, né? Eu acho que a cidade ela tem muito a ganhar com essa descentralização das produções, né? A gente percebe que é possível. Eu vou produzir um vlog para a internet, eu vou produzir um canal no YouTube, eu vou produzir... Então, quer dizer, é possível. Eu acredito assim, que se você quiser, se você... Não, peraí, eu vou estudar e vou aprender a fazer isso aqui. Cara, é uma opção interessante aí, uma oportunidade que a gente está vivendo nesse período da história. Muito bacana. Ô, Márcio, obrigado pela entrevista, foi sensacional. E nosso programa agora chega ao fim, né? E agradecer por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Raine. Muito obrigado. É sempre um prazer. Primeiro estar conversando com você, com uma pessoa que eu gosto bastante, e estar participando aqui do Opinião Regional. Bacana. Opinião Regional, ele chegou ao fim e obrigado pela audiência, pelo carinho e até o próximo programa.